os nossos corações sejam incendiados. Senhor Deus, usa, Senhor, poderosamente tudo aquilo que está no coração do Padre. E eu quero pedir em nome de Jesus, ó Pai, todos os projetos, tudo aquilo que o Senhor tem soprado, todo novo que o Senhor tem para a tua vida, Padre. Novos projetos. Há um novo de Deus, há um mover. E eu quero louvar a Deus por isso, porque é forte, é lindo. Deus falando para ti, Padre. Há um novo mover que irá surpreender a tua vida e o teu ministério. E que esse novo de Deus traga frutos 100 por 1 para o reino de Deus. Que assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, obrigado, tomo posse. Vamos aplaudir o Espírito Santo? Dá um mi aí. Diz para quem está do seu lado assim: você quer encontrar o caminho? Pergunta a ele. Pergunta, conversa com ele. Quer encontrar o caminho? Se você está conversando, explica qual é o caminho, porque foi rezado aqui até agora. Fala para ele: o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Vamos lá? É só isso aí. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Na bateria, vamos lá. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A pergunta que precede diz assim, ó: eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A outra pergunta diz assim, ó: eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Agora vamos corrigir. Na verdade é assim, ó. Assim, ó. Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Solta a sua voz, levanta os seus braços, declaramos: a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Última vez, no fundo da alma. Vamos lá, força. A verdade é... E o caminho é a verdade. O caminho é Jesus. Amém, pode aplaudir o caminho, a verdade e a vida. Por favor, ainda em pé, tome a sua Bíblia. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 40. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia e fala amém. Os que não trouxeram a Bíblia, talvez está no celular, né? Abre o celular aí, pode, dá tempo.
Mas é para abrir a Bíblia, não é para abrir o TikTok. A Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40. Nós vamos ler até o versículo 45. Vamos fazer assim: eu leio um versículo e você lê o outro. Tá bom? Não importa se você tiver uma versão diferente. Leia a versão que está aí na tua Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Amém? Vou começar. Eu leio um versículo, você lê o outro, depois eu leio um, depois você o outro. Naquele tempo, aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Ótimo, vamos agora inverter. Vocês vão ler o versículo 40 e eu leio o seguinte. Vamos ler pela segunda vez, porque tem muita coisa bonita, profunda, libertadora que o Senhor quer nos ensinar através deste trecho do Evangelho de Marcos. Agora invertemos, vocês começam. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? E pode se sentar. Depois de ler esses versículos tão bonitos, tão profundos, a primeira pergunta que vem de imediato: existe alguma enfermidade que Deus não queira curar? Vou perguntar novamente, presta atenção na resposta. Muitas vezes, gente, o grande problema nosso é que nós não aprendemos a ouvir direito a pergunta. E aí não sabemos dar a resposta correta. Vou perguntar de novo. Diante do texto, nós acabamos de ler 2 vezes. Existe algum tipo de enfermidade que Jesus não queira curar? Já ficaram um pouco inseguros, né? Eu fiz a introdução, aí, será que... Olha, aquela história, né, que tinha a pessoa que estava em cima do muro, e aí tinha do lado de cá os demônios, de lado de cá os anjos. E aí os anjos dizendo, né, venham aqui para o lado de Deus. E a pessoa em cima do muro olhando os anjos. E os demônios tranquilos, jogando truco. Aí lá pelas tantas, essa pessoa falou para os demônios assim: por que vocês não estão pedindo para eu descer? O demônio falou assim: não, porque o muro é nosso.
quem fica em cima do muro já é nosso. Então eu tenho que dizer sim ou não, vou perguntar de novo. Depois de ler esse trecho do Evangelho, existe alguma enfermidade que Jesus não queira curar? Não! Jesus quer curar sempre. Quais são os tipos de enfermidades que temos hoje? Temos uma visão hoje muito mais completa do ser humano do que antigamente. No tempo de Jesus, por exemplo, qualquer enfermidade na pele já era chamada de lepra, que hoje seria hanseníase. Mas hoje nós sabemos que a enfermidade pode compreender várias coisas. A falta de amigos é uma enfermidade. Foi isso que eu preguei na missa, e quem não pôde estar aqui depois assista a gravação. Uma pessoa incapaz de fazer novos amigos tem alguma enfermidade emocional. É a pessoa fechada, carrancuda, aquela pessoa que amanhece com aquela cara de giripapo maduro. Você chega para ela e fala, bom dia, ela responde, para quem? É a pessoa mal-humorada, que amanhece com a pá virada. E por isso não consegue se abrir, não consegue se relacionar. Aqui estamos debulhando, estamos definindo os sintomas de enfermidades emocionais. Pessoas que se fecham. Enfermidade também pode ser, claro, a pessoa que tem alguma doença física, e às vezes é até mais fácil tratar da enfermidade física do que da enfermidade emocional. Porque a enfermidade física, pelo menos você vê. A emocional você não vê. Mas também aqueles que têm dificuldades espirituais. Agora mesmo, no começo do grupo, o Espírito Santo foi conduzindo a oração, revelando aquelas pessoas que estão talvez em cima do muro, como eu contei agora. Caminhou até aqui no grupo de oração, se empolgou no começo, ficou feliz com alguns eventos, foi curado em alguns encontros, viu as maravilhas de Deus, aí depois no outro encontro descobriu os pecados do irmão. Descobriu o pecado do vizinho, os pecados do membro do grupo, os pecados de não sei quem, e descobriu que fulano fez não sei o quê, e foi traído por não sei o outro passou a perna, o outro... Aí de repente falou assim, será que eu continuo? E aqui encontramos um outro tipo de enfermidade, a enfermidade que se enraiza no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Nós temos que admitir, o mundo sobrenatural é muito mais real do que o mundo natural. É porque às vezes nós não nos damos conta disso. Várias coisas que acontecem conosco têm a sua origem no universo sobrenatural. Então, tudo aquilo que está em desequilíbrio pode ser definido como enfermidade. Uma doença física é o desequilíbrio do próprio funcionamento do corpo. O desequilíbrio dos hormônios, o desequilíbrio do funcionamento de algum órgão, o desequilíbrio das taxas que estão presentes no sangue, o desequilíbrio de tantas coisas do nosso organismo desembocam em doença. O desequilíbrio social, o desequilíbrio dos relacionamentos é uma enfermidade emocional, social. O desequilíbrio quando nos sentimos tentados diante de alguma situação e caímos, e às vezes até perdemos o ânimo de fugir do pecado. Aqui tem uma enfermidade espiritual. Lembre-se, no mundo espiritual, aquele que peca sempre quer pecar mais. Não existe esse negócio, vou pecar só um pouquinho. No mundo espiritual é preciso ser radical para experimentar o milagre. Jesus hoje no Evangelho escuta esse leproso que faz uma pergunta que é provocativa. Senhor, se queres, podes curar-me. Se queres, podes limpar-me. E Jesus mais que depressa diz, eu quero ser curado. E aqui começa todo o movimento bonito de Jesus, que o evangelista Marcos descreve para nós com riqueza de detalhes. Diz o texto que Jesus compadeceu-se dele. Jesus se compadece daquele que está enfermo. Se você tem alguma enfermidade, saiba, Jesus se compadece de você. Se algo para você é um problema, para Jesus também é um problema, sabia?
Se algo em você provoca incômodo, a Jesus também provoca incômodo, porque Deus não está longe de você. Deus se importa com você. Vou repetir. Deus se importa com você. Ah, padre, mas eu não vejo isso. Olha, não é porque você não vê que não existe. Tem muita coisa que você não vê e de fato acontece. Você não pode ver, por exemplo, as partículas de oxigênio e de hidrogênio que estão circulando por aí, no ar, na água. Você não vê o H2O, você sabe que é H2O, mas você não vê o hidrogênio e não vê o oxigênio, você só vê a água. Tem coisas que você não vê e que, porém, existem. E eu estou aqui afirmando a você, nesta noite, em nome de Deus, Jesus se importa com você. Ele se compadece de você, dessa sua situação, dessa sua dor, dessa sua preocupação. E mais ainda, Deus não só se importa, mas Ele também se movimenta em tua direção. Diz o texto: Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão. A mão estendida de Deus, de Jesus, está agora na tua direção, filho, filha. Você que está aqui, você que está acompanhando em sua casa. A mão de Deus está estendida na tua direção, porque Ele, Deus, se compadece de você. E diz o texto: Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o. Quando você vai para um grupo de oração, quando você participa de uma missa, quando você vai fazer uma boa confissão, quando você vai receber a Sagrada Eucaristia, tudo isso são manifestações concretas do poder de Deus que toca você. Deus sabe que nós precisamos dessa experiência sensível, por isso Ele permite que nós tenhamos esse tipo de experiência. E aqui nós encontramos nesse leproso o milagre ocorrido, mas com algumas turbulênciazinhas no decorrer da cura. Jesus toca o leproso, ele é curado, e depois Jesus faz uma severa exortação. Qual é a exortação que Jesus falou para o leproso? Qual é? Já esqueceu? O que falou para ele? Olha, você tem que ir lá se apresentar a quem? Ao sacerdote. E não conta para ninguém não. Ele ficou tão feliz, tão maravilhado com o milagre, que ele já colocou logo no Instagram, depois da cura. Já colocou no status do WhatsApp. Divulgou para todo mundo. Encontramos aqui que entre o movimento da cura e a pessoa a ser curada, muitas vezes existem algumas interferências. É por isso que muitas vezes encontramos pessoas que dizem assim: eu não acredito que Jesus cura. Falam o tempo todo de cura. A Bíblia conta vários elementos, várias histórias a respeito de cura. Mas eu não acredito que Jesus cura. Aí você pergunta: por que você não acredita? Porque eu não fui curado. E agora eu vou responder a você por que muitas vezes a cura não acontece. Existem alguns impedimentos para os milagres acontecerem na nossa vida. Eu vou citar para vocês três impedimentos, 3 interferências, 3 barreiras, 3 bloqueios, que embora Jesus se compadeça de você, embora Jesus estenda a mão, embora Jesus toque você, não acontece nada. Aquela pessoa que às vezes vai na missa, tem gente que não perde uma missa, comunga todo dia. Eu acho que essa pessoa, se fizer uma endoscopia, vai achar um ostensório no bucho da pessoa, porque ela comunga todo dia. É um verdadeiro papa hóstia. Ele engole a hóstia, mas ele não faz comunhão com Jesus. Interessante que até Santa Faustina contou isso. No diário de Santa Faustina, tem um momento em que Jesus está dialogando com ela, e naquela visão ela enxerga o cibório, a âmbula. Lembra na hora da missa que vem o ministro trazer aquela vasilha dourada? Chama-se âmbula. A palavra âmbula vem do latim ambulare,
ambulância que leva, né? Que transporta a hóstia. A âmbula tem as hóstias. Santa Faustina vê a âmbula e vê dentro da âmbula algumas hóstias. Umas hóstias brancas e outras hóstias vermelhas como brasa. E ela pergunta então a Nosso Senhor: por que tem dois tipos de hóstia? Tem uma hóstia branca e tem outra que parece uma brasa incandescente. E aí Jesus respondeu para Santa Faustina: as hóstias incandescentes são para aquelas almas que estão livres e preparadas para me receber. As hóstias brancas não farão efeito. Continua sendo hóstia, continua sendo Jesus, mas não tem efeito. Por isso que muita gente vai na missa, comunga e não muda. Reza e não muda. Ah, padre, então tem que ser uma mudança instantânea. Não. O importante é que você, pouco a pouco, comece a mudar. Pouco a pouco. Se antes da missa você tinha 6 pessoas que não conversavam, se depois da missa você conseguir perdoar uma, já está no caminho. Já pensou? Se for uma por dia, depois de um mês você é amigo de todo mundo. É um processo. Existem sim barreiras que impedem o milagre de acontecer. Primeira barreira que impede o milagre, que impede a graça do Senhor de se manifestar na nossa vida. A primeira grande barreira, não há dúvida alguma, é o pecado. Eu preciso romper com o pecado para que eu esteja ao lado do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém vence o pecado por decisão psicológica. Já viu aquela pessoa que fala assim: não, eu fumo, quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Você sabe que não acontece, né? Não, eu bebo socialmente, a cada 15 minutos. Quando eu quiser parar, eu paro. E a pessoa não para. Não, eu vou adulterar só uma vez, para saber como é que é. Depois, quando eu decidir, eu paro. De repente a pessoa já tem 15 anos na vida de adultério. Ninguém vence o pecado por decisão psicológica. Só podemos vencer o pecado pela intervenção do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Precisamos de Jesus. Precisamos da graça dele. A decisão, sim, é importante, mas é preciso que eu me renda a ele. Por isso que o pecado é uma barreira tão terrível para os milagres acontecerem. Vou contar isso aqui rapidamente. Aquela menina que tinha uma deficiência veio se confessar na cadeira de rodas. Ela tinha vivido uma vida de prostituição, de pecado, e estava encolhida, engenhada na cadeira de rodas na confissão. E ouviu dizer que o perdão, que o pecado era barreira, então foi se confessar para ser liberta. E durante a confissão, Jesus foi libertando mais do que ela imaginava. Porque se o pecado é uma barreira para o milagre, existe uma classe de pecado que bloqueia muito mais, que é a falta de perdão. E durante a confissão, o padre perguntou assim: tem alguém que você não perdoa? E a menina que estava toda encolhida na cadeira de rodas disse: eu não perdoo aquele homem que me estuprou. E durante a confissão, durante a oração, o padre foi ajudando aquela menina a abrir o coração para o perdão. E quando ela finalmente disse: eu perdoo, e o padre estendeu a mão e deu a absolvição, ela saiu caminhando da confissão. Chegou na cadeira de rodas e saiu caminhando depois da confissão. Isso aqui é uma história real. Então, a primeira barreira para o milagre, o pecado. Segunda barreira para o milagre, falta de perdão. Não, padre, eu não tenho mágoa de ninguém, eu só não converso com fulano. Vamos ser francos, vamos ser realistas, né? Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo, graças a Deus. Jesus disse na palavra: amai-vos uns aos outros.
Ele não falou assim, ó, sede amigos de todos. Ele não falou isso. Ou falou? Como é que está escrito na Bíblia? Amai-vos uns aos outros. Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo, não, viu? Mas você é obrigado a amar todo mundo. Porque você pode, inclusive, amar seus inimigos. Tem jeito de amar o inimigo. Agora, não tem jeito de ser amigo do inimigo. Inimigo é inimigo, caramba. Eu posso amar o inimigo. Como? Evitando o mal, evitando a reação da indiferença. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Pior do que o ódio é a indiferença. Então, amar o inimigo significa não deixá-lo na indiferença. Se ele passa por você, cumprimente, fale. Você não precisa frequentar a casa dele. Fulano te traiu. Ah, mas eu tenho que amar. Tem que amar mesmo. Mas você não precisa voltar a frequentar aquela casa, não. Não precisa voltar a contar seus segredos, não. Mas amar, sim. Eu posso amar até quem eu não conheço? Posso. Se eu fizer aqui uma coleta para enviar aqui uma doação para as crianças que estão na faixa de Gaza há mais de 1 ano passando fome. Se fizermos aqui uma coleta e enviarmos comida para as crianças na faixa de Gaza, isso é um gesto de amor, sim ou não? Claro que é. Mas você nunca foi lá em Gaza. Você não conhece ninguém, mas você está amando. Por isso, amar é obrigatório. Ser amigo, você pode escolher. Graças a Deus. Graças a Deus que é assim. A falta de perdão, porém, pode bloquear a misericórdia, pode bloquear o milagre. E o perdão eu preciso liberar para todos, até para aquele que é meu inimigo. Eu posso perdoar, não preciso ser amigo. Perdoar não é esquecer. Padre, eu não consigo esquecer. Mas você é um ser humano, você não é um robô. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você lembra, mas não dói mais. Não dói mais. Fulano fez o que fez. Você liberou o perdão. Você não precisa confiar nele mais. Você vai lembrar do que ele fez, mas não dói. De modo que se ele chegar e te cumprimentar, você vai dizer, boa tarde, bom dia. Se ele desejar a paz de Jesus, você vai dizer, a paz de Jesus. Se ele falar, vai com Deus, você vai dizer, vai com Deus também. Com leveza, com tranquilidade, com liberdade. Isso é uma pessoa que perdoou. Primeira coisa que bloqueia o milagre é o que mesmo? Não consegui ouvir, desculpa. Primeira coisa que bloqueia o milagre. Segunda coisa, falta de perdão. Falta de perdão. Fui visitar uma família. O pessoal falou assim, padre, faz uma oração lá que tem um capeta naquela casa. A família está no pé de guerra, tal. Quando existe falta de perdão, quando existe pecado, ali existe um ninho de demônios ali. Eu cheguei lá na casa e falei assim, fulano, fiquei sabendo que vocês estão magoados com o vizinho. E a pessoa falou assim, quem foi o fofoqueiro que falou isso para o senhor, padre? Ele deve ser povo da igreja, meu povo linguarudo. Fala demais. Não tem raiva de ninguém aqui não. Falei, calma, eu vim aqui, vocês estão precisando de ajuda. Vocês têm ódio do seu vizinho? Padre, escuta bem, padre. Eu não tenho ódio do meu vizinho. Para mim, ele nem existe. Ué? Tem gente que quer enganar a si mesmo com essa frase. Quando você fala isso, para mim ele nem existe, é como se você matasse aquela pessoa e enterrasse no teu peito. E esse enterro vai vir para fora depois um cheiro pútrido, porque vai dar carniça dentro de você. Perdoa. Última coisa, última barreira do milagre, antes da gente fazer a oração. Primeira coisa que é a barreira do milagre é o que mesmo? Pecado. Segunda coisa? Falta de perdão. Terceira coisa é uma fé confusa. Uma fé bagunçada.
E hoje nós temos na nossa sociedade uma verdadeira salada de crenças. Pessoas que acendem uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Pessoas que na hora do arroxo, na hora que não consegue achar o padre, não consegue talvez ter aquele momento de partilha com a pessoa do grupo, passa na frente daquela casa que está escrito assim, ó, pare de sofrer. Tem umas placas, aqui em Brasília tem um monte dessas placas, de vez em quando eu vejo. Interessante, né? Está cheio dessas placas, pare de sofrer, e até hoje o povo está sofrendo. Está lá, né? Pare de sofrer. A confusão. Busca Deus aqui, busca Deus acolá, reza a palavra de Deus, mas não sai de casa sem escutar o tal do horóscopo. Antigamente eu pensei que tinha acabado esse negócio de horóscopo. Tem sentido? Você de aquário, cuidado para não morrer afogado. Que coisa mais idiota. Você de touro, olha o chifre. Mas que coisa mais sem sentido. Fala que crê na palavra de Deus, mas crê em tantas outras coisas. Fica buscando a tal da sabedoria de TikTok. Busca autoajuda. E nem sabe que muitas vezes a autoajuda que vem nesses vídeos, que são verdadeiras descargas gratuitas de dopamina no seu cérebro todo dia, talvez a origem vem de fontes obscuras, de fontes inclusive satânicas, de invocações malditas, e a pessoa acaba se contaminando. Aí vai na igreja, reza, pede a cura não acontece, não sabe por quê, porque na verdade tem uma grande confusão de fé. A sua fé não alcançou ainda aquela maturidade da pureza, da fidelidade ao seu batismo. Você católico, você que assumiu a sua fé católica, seja fiel à sua igreja. Não misture as coisas. Vai na igreja sim, mas tem dentro da bolsa lá um patuá, tem uma figa, tem um negocinho. Compra lá um brinco que tem uns 4 folhas, 5 folhas de trevo, e tem que, e você vai sair de casa, tem que ter uma tal da simpatia. O católico não fala simpatia nem não empatia. Não existe isso. Essa mistura de fé, essa confusão de fé, bloqueia a ação de Deus na tua vida. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor realize em nós aquilo que nós vimos aconteceu na vida deste leproso. Mas antes de fazer essa oração, eu preciso instruir você, orientar você quanto a isso. Se hoje na tua vida existe a barreira do pecado, prepara uma boa confissão. Você não tem noção de quantos milagres acontecem durante a confissão. Nos últimos 2 anos, eu fiz a experiência de ser confessor no Santuário de Fátima, em Portugal. 2 anos. Fiquei trabalhando lá. Vocês não têm noção de quantos milagres eu vi acontecer na hora da confissão. Muito mais milagre do que nos grupos de oração que eu participei na minha vida inteira. Grupo de oração acontece milagre? Claro. Mas quando a pessoa rompe com o pecado, minha gente, naquele momento o céu se abre. Lembro do episódio lá em Fátima, vinha gente de todas as partes do mundo. A gente atende confissão em várias línguas. Estava lá uma senhora de língua espanhola. Fez a confissão, muito bonita. Na hora da absolvição, fui estender a mão. Era a última confissão. Eu tinha ficado o dia inteiro no confissão. Era 7h15 da noite. Quando eu levantei a mão, eu com os olhos fechados, de repente escutei um barulho. Brum! Ela caiu da cadeira e começou a virar, parecendo uma cobra. Como diz o outro, estava espritada. E ali no confessionário tem uma mesa, tem um vidro, então não tem acesso. O confessor não tem acesso ao penitente, nem o penitente ao confessor.
Eu não ia chamar os guardas do santuário, porque eles não iam entender o que estava acontecendo. E eu falei, e agora, Jesus? E a mulher... Nem brasileira não é, mas estava dançando samba. Era o capeta que estava com... né? Então eu falei assim, tá bom. Levantei a mão e falei assim, Jesus, a obra é sua, o Senhor vai fazer. Comecei a orar por aquela filha de Deus. Orando. De repente, ela acalmou. Aí eu terminei de dar absolvição. Ela levantou e falou assim, padre, nunca me aconteceu isso. E eu falei, e nunca mais vai acontecer. Pode ir lá na frente da imagem de Nossa Senhora fazer sua oração. Na hora que terminou tudo, eu saí do confessionário, por acaso, sempre fazia isso, passava na frente da capela das aparições de Nossa Senhora. Lá estava aquela mulher, ajoelhada, rezando, feliz. Parecia que os anjos estavam guardando aquela pessoa. Foi uma grande cura. Se você hoje tem algum pecado, prepara uma boa confissão, meu filho. Mas tem que ser confissão boa, sabe? Aquela confissão para valer, sabe? Sem medo. Vou te dar uma dica. Quando for confessar, começa pelo pecado maior. Porque tem gente que vai confessar e começa assim. Então, padre, eu comi demais, eu falhei uma missa, e também eu... Quando vai contar o pecado cabeludo, a pessoa fica com vergonha. O padre tem que fazer assim, comece logo pelo mais cabeludo. Em nome do Pai, Padre, dá-me sua bênção porque eu pequei. Meus pecados são, começa pelo primeiro. Porque depois que passa a cabeça, o corpo passa. Conta tudo. Você vai experimentar um grande milagre na tua vida depois dessa confissão. Se você tem alguém que não perdoa, vamos orar agora para Deus te dar a graça de perdoar. Vamos pedir o Espírito Santo. Já estou explicando. Primeira coisa, primeira barreira que é pecado, fazer o quê? Confessar. Quando? Ontem. Confessa logo. Não deixe para depois, não. Agora, se é falta de perdão, vamos orar pedindo essa graça ao Senhor. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos um instante, respira fundo. Isso. Pode até espreguiçar se quiser, aqui um pouquinho assim, pode. Respira fundo, traz à tua mente a pessoa que você precisa perdoar. E repete comigo assim: Jesus, 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 Jesus. Vai repetindo várias vezes o nome de Jesus, Jesus. Repete várias vezes o nome de Jesus, mas traz na tua mente a pessoa que te magoou, a pessoa que você tem que perdoar. Só conseguimos perdoar quando enxergamos Jesus naquela pessoa. Não tem jeito de perdoar se eu não entendi que Jesus também está presente naquela pessoa. O próprio Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Continua repetindo o nome de Jesus nos seus lábios, mas na sua mente traz a memória dessa pessoa. Jesus, Jesus, Jesus. Espírito Santo, estou pedindo agora um milagre para este filho, para esta filha, para que possa experimentar essa graça nessa noite. O Senhor trouxe esse filho, essa filha aqui, Senhor, para tocar, para curar, para salvar. Derrama a graça do perdão, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Se você já consegue, você pode dizer: Jesus, eu quero perdoar essa pessoa. Na sua mente, não precisa ser em voz alta não, mas na sua mente diz: Senhor, eu quero liberar o perdão para essa pessoa. E diz o nome da pessoa para Jesus. Libera o nome dessa pessoa como pessoa perdoada. Senhor, eu quero perdoar. E fala para Jesus o nome da pessoa.
Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Vai orando no Espírito por esse irmão, por essa irmã. Estamos, Senhor, nesta noite implorando. Se existe barreira por falta de perdão, que o perdão agora seja liberado, Senhor, nesta alma, neste coração. Sim, Jesus, que o Teu Espírito realize aquilo que este filho, esta filha não é capaz de fazer. Porque o Senhor pode tudo e para Ti nada é impossível, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Respira bem fundo, porque essa barreira já foi retirada. Vamos orar agora para que o Senhor nos purifique a fé. Levanta os seus braços bem alto e repete comigo: Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o meu Deus. Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Salvador. Único Salvador. O meu único Salvador. Eu renuncio. Eu renuncio. Toda espécie de mal. Toda espécie de mal. Todo falso Deus. Todo falso Deus. Renuncio e expulso de mim. Renuncio e expulso de mim. Toda contaminação espiritual. Toda contaminação espiritual. Que chegou até mim. Que chegou até mim. Pela internet. Pela internet. Por músicas. Por músicas. Por lugares. Por lugares. Por leituras. Por leituras. Por pessoas. Por pessoas. Por coisas. Por coisas. Que eu procurei. Que eu procurei. E que não são da Tua lei. E que não são da Tua. Que não são da Tua vontade. Que não são da Tua vontade. A partir de hoje, Senhor. A partir de hoje, Senhor. Eu declaro. Eu pertenço a Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. Tu és o meu único Senhor. Tu és o meu único Senhor. O meu único Salvador. O meu único Salvador. Amém. Respira bem fundo, porque foi uma oração simples, mas com grande valor. E agora repete a frase que o leproso disse para Jesus: Senhor, se queres, Tu podes curar-me. Se Tu queres, Tu podes curar-me. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Do começo, cantando e rezando. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Do começo, cantando e rezando. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Erga os seus braços e canta mais uma vez. Se queres, podes curar-me, Senhor, todo livre, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei.
Ainda com as mãos erguidas, ore no Espírito. Se você puder, levanta bem alto as tuas mãos, as duas mãos, e ore no Espírito. E agora coloque as suas mãos na parte do seu corpo que está doente. O Senhor está usando as suas próprias mãos para tocar você. Nesta hora, o poder de Deus, o sangue redentor de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, toca cada célula do teu corpo, cada músculo, cada vértebra, cada fibra, cada fio de cabelo, cada órgão, tudo aquilo que o olho humano vê e aquilo que o olho humano não vê. O Senhor está tocando agora. Você sente até um calor nessa parte do teu corpo. Essa fibromialgia, o poder de Deus alcança para te dar cura total. Esse caroço, esse nódulo, esse tumor, mais poderosa do que a quimioterapia humana, é o poder de Deus, que alcança essas células, e pelo poder do nome de Jesus, elas param de se multiplicar, param inclusive de contaminar umas às outras. Essa dor crônica no pescoço, o poder de Deus alcança, aquece essa parte e todo o sistema nervoso. Cada vértebra da tua coluna recebe agora esta ação da graça de Deus. Essa dor na garganta, esse refluxo, essa gastrite. Jesus, Jesus. O poder de Deus alcança agora o aparelho digestivo, intestino delgado, intestino grosso. Deixa o calor do Senhor alcançar teu corpo, todo o teu físico, os rins, pulmões, fígado, baço, bexiga. Sim, o Senhor alcança até mesmo essas manchas na pele, essas verrugas, essa queda de cabelo que tem se intensificado nos últimos dias. Parou agora em nome de Jesus. Acabou. Essa dor de ouvido, essa dificuldade respiratória, em nome de Jesus, receba o sopro do Espírito. Essa crise alérgica, deixa o poder de Deus te envolver. Filho, filha, Jesus está aqui, está no meio de nós, está tocando você. O poder de Deus te alcançou. Essas dores de cabeça, essa insônia, essa crise de pânico, o
poder de Deus alcança você, alcança os seus medicamentos, alcança os seus médicos. Sim, a partir de hoje começa um novo tempo, porque você, como leproso, pediu e Jesus se compadeceu, estendeu a mão e te tocou. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Agradeça o Senhor pelo milagre. Agradeça como se tivesse já recebido. Sim, agradeça com fé. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, por esse momento de oração. Seja, Senhor. Pelos sinais que sinto agora. E pelos sinais que perceberei nas próximas horas, nos próximos dias. Glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Quero pedir que a pessoa que sentiu o alívio na dor, na coluna vertebral, você que estava com a dor na coluna, levanta os dois braços, agradeça a Deus, levanta os dois braços, você que estava com a coluna dolorida, amém, obrigado, vamos aplaudir o Senhor, várias pessoas, obrigado, Senhor. Você que estava com torcicolo, você não podia mexer o pescoço, você veio para cá duro, travado, e agora você consegue mexer o pescoço. Você que consegue mexer o pescoço agora, levanta os dois braços, cadê você? Levanta os dois braços, cadê você? Amém, amém, vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Há muitos milagres que o Senhor realizou nesta noite, e muitos que você vai perceber nos próximos dias, nas próximas horas. Por tudo isso, vamos dar glória ao Senhor com um grande aplauso. Obrigado, Senhor. Glórias, louvores, honra, aleluias, adoração a Ti, Senhor. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Agradeça ao Senhor, meu irmão. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Bendito e louvado seja. Obrigada, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Deseja agora exaltar esse Deus que nós te tanto bendizemos fez e te adoramos. Obrigado, no nosso Jesus. meio. Obrigada, Senhor. Graças derramadas. Obrigada, Jesus. A Ele a glória. Vamos lá. A Ele o louvor. Solta a voz. A Ele o domínio. Isso. Ele é o Senhor. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o domínio. Ele é. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória. Obrigada, meu A Ele Deus. o louvor. A Ti todo o louvor, o domínio, Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Obrigada, meu Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o domínio. Ele é. Vamos aplaudir o Senhor. Força! Muito bem, senta um minutinho por gentileza, não vá embora, eu tenho dois recados muito importantes para dar para vocês. Primeiro, semana que vem começa o nosso... O que começa semana que vem, gente? Cerco de Jericó, 7 semanas de oração, adoração, pregação, momentos de oração de cura e libertação, serão 7 semanas de bênção no nosso grupo de oração. Semana que vem nós começamos com o Padre Vanilson, então o Padre Vanilson vai estar aqui, já na primeira, nós já vamos começar enfiando os pés nos demônios tudo, não é não? Então, terça-feira, mudou? Tem certeza? Tem mesmo?
Então é o Padre Roger Luiz. Então nós começamos com o Padre Roger Luiz da Canção Nova, terça-feira, no nosso primeiro dia do Cerco de Jericó. Convide as pessoas, amigos, familiares, venha participar conosco do Cerco de Jericó. Nós tivemos uma inspiração para o Cerco de Jericó, para que cada semana, então nós vamos ter aqui uma vela para cada terça-feira. Você vem para o grupo de oração, participa do primeiro dia do cerco, e aí você vai então fazer as orações durante a semana com essa vela, nas intenções daquela semana. Depois, na outra semana, uma segunda vela. Então são 7 velas que você vai usar durante o cerco de Jericó. A velinha custa R$1, então você pode comprar já as 7 velas, se você quiser, já para 7 semanas, ou você vai comprando. Ali a gente já vai estar vendendo hoje essa velinha, que vai ser a vela de cada semana do cerco de Jericó. E se você quiser uma vela para você levar para o seu oratório, para a sua casa, aí já tem uma vela, olha que bonita que ficou, personalizada, falando com Deus. Então nós já temos ali também algumas dessas velas, se você quiser levar para sua casa. Vai estar ajudando também as despesas que nós vamos ter no cerco de Jericó, que vão ser várias despesas. E ao sair também, não deixe de fazer o seu lanche, porque é assim que a gente vai conseguindo pagar as despesas aqui com o nosso grupo de oração. Tem as camisetas do grupo de oração, tem camiseta do congresso ali para vender também. E o segundo aviso nós vamos começar então o nosso seminário de dons nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro. Vão ser 4 domingos à tarde, aqui no Salão do Joia, que nós vamos fazer esse seminário de dons. O que é o seminário de dons? Aprofundamento em todos os dons do Espírito Santo. Dom de cura, dom de milagre, profecia, interpretação de línguas, dom de línguas. Nós vamos ter um aprofundamento sobre os 9 carismas que são citados na carta de São Paulo aos Coríntios.